Era uma tarde abafada de segunda-feira. O relógio da sala parecia marcar cada segundo, com mais peso do que de costume, como se o tempo carregasse consigo um segredo que em breve viria à tona. Mariana olhava pela janela da cozinha, mexendo o café já frio na xícara, o coração apertado e a mente perdida em lembranças que ela preferia não revisitar. O cheiro do feijão no fogo, misturado ao barulho dos carros lá fora, não eram suficientes para abafar os pensamentos que a corroíam em silêncio. Havia anos que ela carregava aquele peso sozinha, uma verdade escondida embaixo de sorrisos forçados e jantares de domingo, como se a vida fosse uma peça de teatro em que todos acreditavam no roteiro, menos ela. Mariana era casada com Roberto há mais de 15 anos. Ele era um homem bom, trabalhador, honesto até os ossos, daqueles que faziam de tudo pela família. Nunca chegava em casa sem trazer um pedaço de pão a mais, um doce para o filho, ou mesmo flores quando percebia que ela andava triste. Ele acreditava na fidelidade como quem acredita na própria respiração, sem questionar, sem desconfiar, sem imaginar que pudesse ser diferente. E talvez fosse por isso que a culpa a consumia tanto. Porque ele não merecia. Não merecia nada do que ela tinha feito anos atrás. Tudo começou em uma noite em que Roberto viajou a trabalho. Ele era gerente em uma transportadora e precisava ficar 2 dias em outra cidade. Mariana, sozinha em casa, aceitou o convite de uma amiga para sair, dizendo para si mesma que era apenas uma distração, apenas algumas horas para aliviar o peso da rotina. Mas naquela noite ela conheceu André, um homem envolvente, de fala doce, olhar penetrante e um jeito de se aproximar que fazia qualquer mulher sentir-se única. Mariana jurava que nunca trairia o marido, que jamais cruzaria aquele limite. Só que o limite, quando menos se espera, é borrado por circunstâncias que parecem inocentes no início. Uma conversa virou um drink. O drink virou risadas e as risadas levaram a um quarto de hotel. Foi uma única vez rápida, intensa e proibida. Ela pensou que ficaria só naquilo, um erro escondido no fundo da memória, apagado pelo tempo. Mas não foi. Algumas semanas depois, Mariana descobriu que estava grávida. O desespero tomou conta de seu corpo, como fogo correndo em palha seca. Ela sabia que o filho poderia não ser de Roberto. A conta não fechava, as datas não se encaixavam. E foi ali, naquele banheiro pequeno, com o teste de farmácia em mãos, que o mundo dela desabou. Chorou horas sem parar. Chegou a pensar em contar tudo ao marido. Mas o medo falou mais alto. O medo de perder a família, o medo de ver os olhos de Roberto cheios de decepção, o medo de destruir um casamento que, apesar do erro, ela ainda queria manter. Então decidiu calar. Engoliu a verdade e seguiu em frente. Meses depois nasceu Lucas, um bebê saudável, lindo, com os olhos claros que ninguém na família de Roberto tinha. Os comentários surgiram tímidos. Nossa, puxou a quem esses olhos? Mariana sorria, fingia não ouvir e dizia que talvez fosse algum traço distante da família. Roberto acreditava. Ele sempre acreditava. Amava o menino de forma incondicional, como se tivesse esperado por ele a vida inteira. Lucas cresceu cercado de carinho, com um pai presente e dedicado, e uma mãe que tentava, a cada abraço, compensar o segredo que guardava. Os anos se passaram e Mariana conseguiu acreditar que aquele erro ficaria enterrado para sempre. Até que, aos 13 anos, Lucas começou a apresentar sintomas estranhos. Primeiro foi um cansaço fora do comum. Depois manchas roxas no corpo, seguidas de febres que não passavam. Após várias consultas e exames, veio o diagnóstico: uma falha grave no funcionamento da medula óssea. Lucas precisava de um transplante. Sem o procedimento, suas chances eram mínimas. O mundo de Mariana e Roberto desmoronou. O hospital se tornou a segunda casa deles. Médicos, corredores frios, noites em claro ao lado da cama do filho, cada segundo sendo uma tortura. A esperança estava no transplante, mas os médicos explicaram que o caminho mais rápido e eficaz era encontrar um doador compatível dentro da família. Pais e irmãos, quando existiam, eram os primeiros a serem testados. Mariana e Roberto se submeteram aos exames imediatamente. Ela rezava em silêncio, pedindo a Deus que desse certo, que ao menos isso não fosse colocado à prova. Dias depois, chamaram os dois para conversar. Mariana percebeu que algo estava errado pelo olhar sério do médico. Sentaram-se diante dele, as mãos de Roberto apertando as dela com força. O médico pigarreou,
Ajeitou os óculos e disse: Infelizmente, não encontramos compatibilidade suficiente nem no Sr. Roberto, nem na Sra. Mariana. Mariana sentiu o coração parar. Não podia ser. O médico continuou. Mas há algo que precisamos explicar com calma. Pela análise genética, constatamos que o Sr. Roberto não é pai biológico do Lucas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto soltou a mão dela como se tivesse tocado fogo. O mundo de Mariana se partiu em 1000 pedaços ali mesmo, diante daquela mesa fria de hospital. Ela tentou falar, tentou justificar, mas as palavras não saíam. Roberto a olhava com incredulidade, os olhos marejados e ao mesmo tempo cheios de raiva. O que ele está dizendo, Mariana? Perguntou a voz trêmula, quase um sussurro. Ela chorou. Pediu desculpas, confessou entre soluços que havia sido apenas uma vez, que nunca mais aconteceu, que o amava de verdade. Mas nada daquilo importava. A verdade tinha sido revelada da pior forma possível. E o filho, o menino que Roberto dedicou a vida inteira, agora era também o símbolo da traição. Mariana foi engolida por um turbilhão de culpa e desespero. O mais importante naquele momento era Lucas, a vida dele. Mas o ambiente ao redor se transformou em guerra silenciosa. Roberto mal conseguia olhar para ela, mal conseguia ficar no mesmo quarto. A confiança, construída em tantos anos, havia sido destruída em segundos. A notícia se espalhou pela família, ainda que eles tentassem manter em segredo. Os comentários voltaram, mas agora em tom de acusação, de julgamento. Mariana tornou-se alvo de olhares pesados, de cochichos, de dedos apontados, e ao mesmo tempo precisava ser forte por Lucas. Precisava lutar por ele, encontrar um doador, salvar a vida do menino que não tinha culpa de nada. Os dias no hospital se arrastavam. Roberto, mesmo ferido, não abandonou o filho. Estava sempre presente. Mas a frieza entre ele e Mariana crescia a cada instante. Ela tentava conversar, tentava explicar, mas as palavras não alcançavam mais. A ponte entre eles havia sido queimada. E enquanto o tempo passava, a saúde de Lucas piorava. Cada tosse, cada gemido de dor era como uma facada no coração de Mariana. O desespero a levou a procurar André, o homem que ela tinha conhecido naquela noite fatídica. Não o via há mais de uma década, mas sabia que ele poderia ser a chave para salvar o filho. Encontrá-lo não foi fácil, mas depois de algumas ligações e buscas conseguiu contato. Quando se viram novamente, o choque foi inevitável. André estava diferente, mais velho, mas ainda com aquele mesmo olhar que um dia a fez vacilar. Mariana explicou tudo em prantos. Contou sobre Lucas, sobre a doença, sobre a necessidade urgente do transplante. Ele ouviu em silêncio, sem demonstrar surpresa, como se já soubesse que algo assim poderia acontecer. "E você quer que eu faça o exame?" perguntou a voz calma, mas firme. Mariana assentiu, implorando. André respirou fundo e disse que faria. André marcou o exame para a semana seguinte. Mariana passou esses dias em um estado de ansiedade quase insuportável, dividida entre a esperança de salvar o filho e o medo do reencontro trazer ainda mais consequências. Roberto sabia que ela havia procurado o verdadeiro pai de Lucas, mas não quis acompanhar. A raiva ainda queimava dentro dele, e a simples menção do nome de André parecia acender uma chama que ele tentava controlar diante do filho. O menino frágil no leito do hospital era a única razão pela qual Roberto continuava ali. Não era pelo casamento, não era mais pelo amor que um dia sentira por Mariana, mas por Lucas. Na manhã do exame, Mariana saiu cedo, evitando encarar os olhos de Roberto. Encontrou André no laboratório, ambos em silêncio constrangedor. Quando finalmente se falaram, ele perguntou: "Você me procurou só por causa do exame? Ou ainda existe algo mais?" Mariana engoliu seco. O coração dela disparou com a pergunta, mas respondeu firme: "Eu vim pelo meu filho. Nada mais importa além dele." André assentiu como se esperasse essa resposta. Fez o exame sem questionar, e os dois ficaram aguardando os resultados. Os dias seguintes foram uma tortura. Mariana ia ao hospital todos os dias, se dividindo entre a preocupação com Lucas e a tensão com Roberto. Ele evitava qualquer conversa além do necessário, mas o silêncio entre eles pesava tanto quanto os olhares frios que trocavam. Quando os resultados chegaram, o médico os chamou para conversar. André estava presente, e pela primeira vez os três, Mariana, Roberto e ele, ficaram juntos em uma sala,
com o peso de toda a verdade pairando no ar. O médico abriu a pasta, ajustou os papéis e disse: André é compatível com Lucas, ele pode ser o doador. Mariana chorou de alívio, quase desabando da cadeira. Roberto fechou os olhos, respirando fundo, como se precisasse conter um grito preso na garganta. André manteve-se calado, apenas balançando a cabeça em sinal de confirmação. Mas o médico alertou: ainda precisamos de mais alguns exames para confirmar a viabilidade do transplante. E também é preciso a autorização formal do doador. É um processo delicado, mas as chances são boas. Foi a primeira luz de esperança depois de semanas de desespero. Mariana agarrou-se àquilo como se fosse um milagre. Roberto, por outro lado, parecia dividido. O alívio pela possibilidade de salvar o filho se misturava ao ódio por depender justamente daquele homem. Nos dias que se seguiram, André começou a frequentar o hospital. Não havia como evitar sua presença, e cada vez que ele aparecia, o clima entre todos se tornava insuportável. Lucas, inocente, não entendia o que estava acontecendo. Ele achava que André era apenas um amigo da mãe, alguém disposto a ajudá-lo, e sorria para ele sem imaginar a verdade que pairava sobre todos. Uma noite, enquanto Lucas dormia, Roberto chamou Mariana para conversar fora do quarto. O corredor estava vazio, iluminado pelas luzes frias do hospital. Ele olhou fixo para ela e disse: Eu vou fazer tudo pelo Lucas, mas nunca vou te perdoar. Entenda isso. Eu vou estar aqui como pai, porque ele é meu filho de verdade, não importa o sangue. Mas você acabou com a nossa história. As palavras de Roberto foram como facadas, mas Mariana sabia que ele tinha razão. Nada que ela dissesse apagaria o que aconteceu. Tentou falar, tentou pedir perdão, mas ele ergueu a mão e a interrompeu. Não fala mais nada. O que me resta agora é lutar pelo menino. E depois a gente vê. O transplante foi marcado. André estava disposto a doar. E os médicos começaram a preparar Lucas para o procedimento. Mariana acompanhava cada detalhe, cada explicação, cada risco. O coração dela vivia em sobressaltos. E nesse processo, André acabou se aproximando mais. Ele perguntava sobre Lucas, sobre sua vida, e chegou a dizer: É incrível como ele parece comigo em algumas coisas. Nunca imaginei que teria um filho assim, crescendo longe de mim. Mariana cortava o assunto, sempre tentando manter distância, mas no fundo, as palavras dele a abalavam. Era a primeira vez que André demonstrava algo mais profundo que o charme superficial daquela noite de anos atrás. E mesmo que não quisesse admitir, parte dela se sentia vulnerável. Na véspera do transplante, Roberto ficou no quarto de Lucas a noite toda. Mariana, exausta, adormeceu em uma poltrona. Durante a madrugada, ele observava o menino dormir e as lágrimas escorriam silenciosas. Eu vou cuidar de você, meu filho. Não importa o que digam. Não importa quem seja o pai no papel. Você é meu, sempre vai ser, sussurrou apertando a mão frágil do garoto. O dia do procedimento chegou. A tensão tomava conta do hospital. Médicos correndo, enfermeiros preparando tudo. Mariana com as mãos trêmulas e o coração acelerado. André entrou no centro cirúrgico primeiro, e depois foi a vez de Lucas. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Mariana e Roberto. Sentados lado a lado em silêncio, mal conseguiam respirar. Finalmente o médico apareceu. O semblante dele era sério, mas sereno. O procedimento correu bem. Agora começa a fase mais delicada, a recuperação. O corpo de Lucas precisa aceitar a nova medula. Ainda há riscos, mas as chances são boas. Mariana desabou em lágrimas, abraçando Roberto instintivamente. Por um segundo ele retribuiu, deixando-se levar pela emoção, mas logo se afastou, lembrando-se da ferida ainda aberta. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e medo. Lucas reagia bem, mas o processo de recuperação era lento e cheio de cuidados. André, mesmo após a cirurgia, quis visitar o menino. Roberto não gostava, mas não impedia. O garoto sorria sempre que via André, sem saber que havia entre eles um laço muito maior do que qualquer um ousava explicar. Com o tempo, os olhares começaram a pesar mais que as palavras. Roberto, consumido pelo ressentimento, passou a se afastar cada vez mais de Mariana. Ele fazia o papel de pai com perfeição, mas com ela o muro era intransponível. André, por outro lado, parecia querer se aproximar mais, talvez até recuperar o que nunca teve.
Mariana vivia em meio a um fogo cruzado, tentando manter a paz pelo bem de Lucas, mas cada passo parecia colocá-la mais perto de uma explosão inevitável. E essa explosão começou a dar sinais quando, em uma tarde de visita, André deixou escapar. Ele tem o direito de saber quem eu sou de verdade. Mariana gelou. O coração disparou. Você não pode dizer nada. Vai destruir o menino, vai acabar com tudo. Implorou em voz baixa, mas firme. Roberto, que vinha pelo corredor naquele instante, ouviu a frase. O sangue subiu à cabeça. Ele entrou no quarto, fechou a porta com força e encarou André. Se você ousar abrir a boca para ele, eu juro que você nunca mais coloca os pés aqui. Pai dele sou eu. Você não tem direito nenhum. O clima ficou insuportável. Mariana tentava acalmar os dois, enquanto Lucas, inocente, perguntava por que estavam brigando. O silêncio que se seguiu deixou claro. A verdade estava prestes a vir à tona, e ninguém sabia como o menino reagiria quando descobrisse. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão insuportável. O quarto do hospital parecia menor a cada visita, como se as paredes se fechassem lentamente sobre eles. Lucas, ainda debilitado, percebia que havia algo errado, mas sua ingenuidade infantil não lhe permitia decifrar os olhares pesados, os sussurros interrompidos quando ele entrava na conversa, a atmosfera carregada de um segredo que crescia como uma tempestade prestes a explodir. Mariana vivia em constante alerta. Tinha medo de que Roberto perdesse o controle, de que André avançasse em sua decisão de contar tudo. O coração dela batia acelerado todas as vezes que os dois ficavam frente a frente. Roberto, firme em sua posição, jamais aceitava dividir o papel de pai. André, por outro lado, parecia ganhar coragem com cada melhora de Lucas, como se ver o menino sorrindo fosse uma prova viva de que ele merecia estar ali. Numa manhã, quando Mariana chegou ao hospital, depois de uma breve ida em casa para buscar roupas limpas, encontrou Roberto sentado ao lado da cama, conversando baixinho com o filho. A cena a fez parar na porta, o peito apertado. Roberto segurava a mão de Lucas e dizia: Filho, aconteça o que acontecer, nunca duvide de que eu sempre vou estar aqui. Você é minha vida. Meu maior presente. Lucas, confuso, riu. Pai, você fala como se fosse me perder. Eu só tô doente, mas vou melhorar, né? Roberto forçou um sorriso, os olhos marejados, e respondeu: Vai sim, meu campeão. Vai sim. Mariana segurou o choro. Aquela era a prova viva de que, independente do sangue, o amor de Roberto era verdadeiro. Ele sempre seria o pai de Lucas. E nenhum exame mudaria isso. Mas a sombra de André rondava como uma ameaça. À tarde, quando André apareceu, trouxe um presente para Lucas. Uma pequena bola de futebol autografada por um jogador famoso. O garoto ficou encantado, agarrou a bola com entusiasmo e disse: Nossa, obrigado. Você é incrível. O brilho nos olhos dele era o que André precisava para sentir-se parte daquela história. Enquanto Lucas brincava com a bola, André puxou Mariana para o canto e disse em voz baixa: Ele merece saber. Você não vê como ele me olha? Ele sente algo. É como se reconhecesse o que é nosso. Mariana, nervosa, retrucou: Você não entende. Ele está em recuperação, não pode carregar um peso desses agora. Contar a verdade pode destruir a estabilidade dele. Se você realmente se importa, vai esperar. Mas André não se deu por vencido. E quando? Quando for tarde demais? Mariana, eu perdi 13 anos da vida do meu filho. Não quero perder o resto. Eu quero ser pai dele de verdade. O diálogo foi interrompido pela chegada de Roberto, que percebeu imediatamente o clima. O olhar dele cruzou o de André como duas lâminas afiadas. Você não vai bagunçar a cabeça do meu filho. Pai ele já tem. E nunca vai ser você, disse com a voz firme, quase em tom de ameaça. A situação tornava-se insustentável. Os médicos recomendavam tranquilidade, estabilidade emocional, cuidado redobrado. Mas a cada encontro, os três adultos se dilaceravam em um campo de batalha invisível. Numa noite, Mariana recebeu uma mensagem de André. Eu vou contar. Ele tem o direito de saber. Não vou me esconder mais. O desespero tomou conta dela. Correu para o hospital, encontrando Roberto já de plantão ao lado de Lucas. O menino dormia tranquilo, alheio à guerra ao seu redor. Ela e Roberto saíram para o corredor, e Mariana contou sobre a mensagem. Ele não pode fazer isso.
disse ela em prantos. Lucas não pode saber agora, não nesse estado. Roberto, com um semblante duro, respondeu. Se ele abrir a boca, eu mesmo vou tirar ele daqui. Não vou permitir que brinque com a saúde do meu filho. O silêncio dominou o corredor. Mariana sabia que estava no limite. Se André falasse, tudo viria abaixo. Se ficasse calado, talvez fosse tarde demais para recuperar o tempo perdido. O dilema se tornava um nó impossível de desatar. 2 dias depois, enquanto Roberto saía para buscar comida e Mariana aproveitava para tomar banho em casa, André entrou no quarto sozinho. Lucas estava acordado, brincando com a bola de futebol. André se aproximou e sentou-se na beira da cama. O menino sorriu, feliz com a visita. Você sabe que eu gosto muito de você, né? E disse André, a voz trêmula. Lucas assentiu, inocente. Sei, você é como, sei lá, um amigo especial da mamãe. Sempre aparece aqui para me ajudar. André respirou fundo. O coração dele parecia querer pular do peito. As palavras estavam presas na garganta, mas a vontade de dizer a verdade era quase incontrolável. Ele abriu a boca para falar, mas nesse instante a porta se abriu com força. Roberto estava ali, com o olhar fulminante. O silêncio foi quebrado pelo som seco da porta, batendo contra a parede. André levantou-se rapidamente, mas Roberto já avançava. Se você ousar dizer qualquer coisa a ele, eu juro que vai se arrepender. Lucas, assustado, arregalou os olhos. Pai, por que você está bravo? O que está acontecendo? Mariana entrou logo em seguida, atraída pelo barulho, e viu a cena. O desespero estampado no rosto dela dizia tudo. Correu até a cama, lhe abraçou Lucas e tentou disfarçar. Não é nada, meu amor. Só um mal-entendido. Mas era tarde demais. O menino percebeu que havia algo sério acontecendo. Vocês estão escondendo alguma coisa de mim. Eu não sou bobo, disse a voz embargada. Aquela frase foi como um soco no estômago de todos. Roberto saiu do quarto sem dizer nada, incapaz de encarar a verdade que ameaçava emergir. André, com os olhos marejados, deu um passo para trás. Ele precisa saber, Mariana. Você não pode continuar mentindo, murmurou antes de sair. Mariana ficou sozinha com o filho, o coração despedaçado. Lucas a encarava sério, mais maduro do que a idade deixava transparecer. Mãe, é sobre mim, não é? Eu tenho o direito de saber. Por favor. Ela engoliu o choro, acariciou o rosto dele e disse, agora não, meu amor. Primeiro você precisa melhorar. Eu prometo que, quando chegar a hora certa, você vai saber de tudo. Mas agora confie em mim. Lucas não respondeu. Virou o rosto para o lado, segurando as lágrimas, e Mariana sentiu que a confiança dele começava a se desfazer, tal como já havia acontecido com Roberto. A partir daquele momento, nada mais seria o mesmo. A verdade estava prestes a transbordar, e Mariana sabia que não conseguiria contê-la por muito tempo. Os dias que se seguiram foram de silêncio sufocante. Lucas, antes falante e animado mesmo em meio à doença, agora se fechava cada vez mais. Mariana percebia o olhar distante dele, o jeito como evitava perguntas, a forma como parecia carregar um peso invisível. O menino não dizia nada, mas era claro que havia entendido que existia um segredo à sua volta. Mariana tentava manter a rotina, contar histórias, animá-lo com músicas ou lembranças de quando era pequeno, mas Lucas já não reagia da mesma forma. O sorriso parecia forçado, como se a alegria tivesse sido substituída pela desconfiança. Às vezes, ela o pegava encarando André quando ele aparecia, como se tentasse encontrar nele algo que não conseguia explicar. Outras vezes, o olhar recaía sobre Roberto, e havia uma mistura de amor e dúvida que rasgava o coração de Mariana. Roberto, por sua vez, estava cada vez mais distante dela. Fazia tudo pelo filho. Cuidava, contava piadas, buscava médicos. Passava as noites em claro ao lado da cama. Mas com Mariana, o silêncio era absoluto. Ele evitava até o toque de suas mãos, como se qualquer contato fosse uma traição à dor que carregava. Para ele, a única relação possível entre os dois agora era a de pais que lutavam pelo bem do menino. O amor conjugal havia se transformado em cinzas. André, em contrapartida, parecia não aceitar o papel de mero doador. Cada visita era uma oportunidade de se aproximar mais, de criar vínculos. Ele trazia livros, jogos, histórias de quando era jovem. E Lucas o ouvia fascinado, sem imaginar o porquê daquela ligação tão forte.
Numa tarde chuvosa, enquanto Mariana acompanhava o filho, Lucas perguntou de repente: Mãe, por que o André vem tanto aqui? Ele nem é da família, né? A pergunta pegou Mariana de surpresa. O coração dela disparou. Tentou sorrir, manter a calma e respondeu: Ele é só um amigo que quis ajudar, filho. Ele se importa com você. Mas Lucas não parecia satisfeito. É diferente. Eu sinto. É como se ele fosse, sei lá, mais do que isso. Mariana conteve as lágrimas, acariciando os cabelos do menino. Um dia você vai entender melhor, meu amor. Mas agora a única coisa que importa é você ficar forte, recuperar sua saúde. Naquela noite ela chorou sozinha no banheiro do hospital, abafando os soluços com as mãos. Sabia que a hora da verdade se aproximava e que não haveria como proteger Lucas para sempre. Enquanto isso, André a pressionava cada vez mais. Você não vê que ele já percebeu? Vai ser pior se continuar escondendo. Ele vai pensar que você nunca confiou nele. Mariana se defendia. Ele está em recuperação. Se souber agora, pode ser demais para o coração dele. Eu não posso arriscar. Roberto, ao ouvir uma dessas conversas, explodiu. Você já arriscou o suficiente quando decidiu trair. Agora quer colocar mais um peso nos ombros dele? Meu filho não precisa de você, nem de suas verdades sujas. Ele precisa de paz. A discussão virou um turbilhão de acusações, lágrimas e gritos abafados nos corredores do hospital. Enfermeiros chegaram a intervir pedindo silêncio, lembrando que Lucas precisava de tranquilidade. Mas a paz era impossível naquele ambiente onde cada palavra era uma faca e cada olhar um julgamento. A situação chegou ao limite quando Lucas, cansado de sentir-se enganado, decidiu agir por conta própria. Um dia, enquanto Mariana e Roberto estavam distraídos conversando com um médico, o menino pegou o celular da mãe. Com mãos trêmulas e o coração acelerado, procurou mensagens, fotos, qualquer pista que confirmasse suas suspeitas. Não demorou a encontrar a troca de mensagens recentes entre Mariana e André. As palavras não eram explícitas, mas para um garoto inteligente e sensível, bastaram. Ele merece saber, dizia uma das mensagens de André. Ainda não é a hora, por favor, não faça isso, respondia Mariana. O chão de Lucas desabou. O coração disparou, e uma mistura de raiva e tristeza o invadiu. Guardou o celular de volta, fingindo estar fraco demais para levantar, mas a mente dele estava em um turbilhão. Naquela noite, quando Roberto se aproximou para dar boa noite, Lucas o encarou com olhos marejados e perguntou: Pai, você é meu pai de verdade? O mundo parou. Roberto ficou imóvel sem conseguir respirar. O silêncio durou longos segundos, até que finalmente ele respondeu: Claro que sou, filho. Sempre fui, sempre vou ser. Mas Lucas, com a voz embargada, retrucou: Eu vi as mensagens da mamãe. Eu não sou bobo! Me contem a verdade. Mariana gelou. O sangue fugiu de seu rosto. Tentou intervir. Lucas, não é assim, você não deveria... Mas o menino gritou com uma força que surpreendeu até os médicos que vieram correndo. Eu quero a verdade. Eu tenho direito de saber. O quarto se transformou em um campo de batalha emocional. Roberto tentava acalmar o filho, enquanto olhava para Mariana com ódio. Como se ela tivesse destruído não apenas o casamento, mas também a inocência do menino. Mariana chorava, ajoelhada ao lado da cama, pedindo perdão. André, que chegou logo depois, parou na porta e viu a cena. Lucas em lágrimas, implorando por respostas. É verdade, não é? Perguntou o garoto, encarando André. O silêncio que se seguiu foi a confirmação que ele precisava. O mundo dele, já fragilizado pela doença, agora se partia em pedaços diante de um segredo que ninguém mais conseguia esconder. Lucas chorou tanto naquela noite que precisaram administrar medicação para acalmá-lo. O médico alertou: Isso não pode acontecer de novo. Qualquer estresse emocional pode comprometer seriamente a recuperação dele. Mas como conter uma verdade que já havia transbordado? Como costurar um coração partido, quando nem mesmo os adultos sabiam lidar com suas próprias feridas? Mariana sentiu que estava perdendo o filho, o marido e até a si mesma. A culpa era um peso insuportável. Roberto, embora continuasse ao lado de Lucas, parecia mais distante do que nunca. André, por sua vez, sentia-se finalmente reconhecido, mas ao mesmo tempo esmagado pela dor que sua presença causava. Lucas, agora consciente da verdade,
começou a se fechar ainda mais. Olhava para Roberto com amor, mas também com uma pontada de dúvida. Olhava para André com curiosidade, mas também com ressentimento. E para Mariana, o olhar era de decepção. O segredo havia sido revelado, mas o que restava agora era ainda mais devastador. Reconstruir uma família despedaçada pelo peso da verdade. Depois daquela noite em que a verdade veio à tona, nada mais voltou a ser como antes. O hospital, que antes era apenas um lugar de tratamento e esperança, agora parecia um campo de guerra silenciosa. As paredes carregavam ecos de gritos, lágrimas e confissões que não podiam mais ser apagadas. Lucas, que já sofria fisicamente com os efeitos da doença e da recuperação pós-transplante, agora carregava também um peso emocional que parecia ainda mais cruel. Ele evitava olhar nos olhos da mãe. Quando Mariana se aproximava, ele virava o rosto e isso a destruía por dentro. Cada gesto de afastamento era como uma punhalada. O menino, tão doce e afetuoso, havia se transformado em alguém frio, desconfiado. "Você mentiu para mim a vida toda", repetia em voz baixa, como se tentasse convencer a si mesmo do tamanho da traição. Roberto, por outro lado, manteve-se firme ao lado do filho. Mesmo com o coração dilacerado pela revelação, reforçava todos os dias: "Eu sou seu pai e sempre vou ser. O resto não importa." Essas palavras traziam algum conforto a Lucas, mas também alimentavam um conflito interno, porque agora ele sabia que existia outro homem ali fora, André, que dizia ser seu pai biológico. André, por sua vez, não recuava. Queria cada vez mais tempo com o menino, pedia para estar presente, trazia livros, lembranças de sua juventude, histórias sobre a própria família. Tentava preencher em semanas os 13 anos que havia perdido, mas Lucas não sabia como reagir. Às vezes, o ouvia com atenção. Outras vezes, fechava a cara e respondia seco, como se quisesse punir aquele homem por aparecer tão tarde. O clima entre Roberto e André chegou ao limite. Uma tarde, no corredor do hospital, os dois finalmente se enfrentaram sem freios. Roberto, com o rosto contraído de raiva, disse: "Você acha que pode simplesmente aparecer e tomar meu lugar? Eu passei noites acordado. Vi esse menino dar os primeiros passos. Ouvi suas primeiras palavras. Onde você estava?" "Onde?" André não se deixou intimidar. "Eu não sabia." "Você acha que eu teria virado as costas?" "Eu também tenho direito, Roberto. Ele é meu filho. O sangue dele é o meu. Você pode ter sido pai no dia a dia, mas nada vai mudar quem ele é de verdade." As palavras ecoaram como tiros. Roberto avançou, empurrando André contra a parede. "Você não entende nada sobre ser pai. Ser pai não é só sangue. É amor, é sacrifício, é estar presente. E isso você nunca foi." Seguranças precisaram intervir antes que a briga virasse violência. Mariana chegou no meio da confusão, chorando, tentando separar os dois. Lucas, do quarto, ouviu o barulho e se desesperou. "Parem, eu não aguento mais!" gritou, chorando até perder o fôlego. O médico entrou correndo e exigiu silêncio imediato. "Vocês estão colocando a recuperação dele em risco. Se continuarem assim, terão que se afastar. Ele precisa de tranquilidade, não dessa guerra estúpida." Aquelas palavras caíram como uma sentença. Mariana sentiu o mundo girar. Sabia que estava perdendo o controle de tudo. E pior, estava perdendo o próprio filho, não para a doença, mas para a dor e o ressentimento. Naquela noite, Lucas pediu para conversar sozinho com Roberto. Mariana, com o coração partido, respeitou. O menino, frágil na cama, olhou para o homem que sempre chamou de pai e perguntou: "Você ainda vai me amar, mesmo eu não sendo de verdade seu filho?" Roberto chorou. Abraçou o menino com força e respondeu: "Você é meu filho, sim. Mais do que qualquer coisa. Eu não preciso de exame nenhum para saber disso. Eu te amo, Lucas, nada vai mudar isso. Nunca." Aquelas palavras aqueceram o coração do menino, mas não apagaram a dúvida. "E o André? Ele também é meu pai." "Eu não sei como lidar com isso", disse com lágrimas escorrendo. Roberto respirou fundo. "Você não precisa escolher agora. Mas saiba de uma coisa. Pai não é quem te coloca no mundo. É quem fica ao seu lado quando todo mundo vai embora. E eu vou estar aqui, aconteça o que acontecer." Enquanto isso, Mariana chorava do lado de fora, ouvindo parte da conversa. Sentiu-se a pior pessoa do mundo. A traição, que ela acreditou que ficaria escondida, agora tinha destruído a vida de todos.
Nem mesmo seu amor de mãe parecia ser suficiente para restaurar o que foi perdido. Na manhã seguinte, Lucas pediu para falar com André. O coração de Mariana se apertou, mas não teve escolha. Quando André entrou, o menino ficou em silêncio por alguns instantes, observando-o com atenção. Depois disse: "Você é meu pai de sangue. Mas onde você estava todo esse tempo? Por que só agora?" André, emocionado, tentou explicar. "Eu não sabia, Lucas. Se eu soubesse, teria estado ao seu lado desde o primeiro dia. Eu teria visto você crescer. Teria te ensinado a jogar bola, a andar de bicicleta. Mas eu não tive essa chance. Agora que sei, só quero estar aqui se você deixar." Lucas não respondeu de imediato. Estava dividido entre a curiosidade e a mágoa. Mas ao ver as lágrimas nos olhos de André, sentiu uma compaixão estranha, uma conexão que não conseguia explicar. "Eu não sei se consigo te chamar de pai. Ainda não, mas talvez um dia." André sorriu mesmo entre lágrimas. "Isso já é mais do que eu esperava, filho." A cena partiu o coração de Mariana e de Roberto, que assistiam de longe. Para Roberto, era como perder aos poucos aquilo que sempre foi só dele. Para Mariana, era a confirmação de que seu erro jamais seria apagado. O clima ficou ainda mais pesado quando Lucas, em uma conversa posterior, disse à mãe: "Você sempre me ensinou a dizer a verdade. Mas você mentiu para mim todos esses anos. Como eu vou confiar em você agora?" Mariana desabou. Tentou explicar, tentou dizer que tinha medo de perder a família, que queria protegê-lo. Mas nada parecia suficiente. O olhar de decepção do filho era o castigo mais cruel que poderia receber. Os médicos alertavam que o estado emocional de Lucas poderia interferir no sucesso do transplante. Mariana se via diante de um dilema desesperador. Como manter o equilíbrio do filho quando a verdade já havia destruído toda a base da família? A esperança parecia se esvair. O que antes era apenas um segredo enterrado, agora se tornara uma ferida aberta, sangrando a cada palavra, a cada olhar. E o mais cruel era saber que o futuro de Lucas, sua saúde e sua vida, dependia da força que todos eles já não sabiam se tinham. O tempo parecia andar em círculos dentro daquele hospital. Os dias eram longos, mas as noites eram intermináveis, repletas de medo e silêncio. Lucas tentava se recuperar, mas os médicos notavam que, apesar da cirurgia ter sido um sucesso técnico, seu corpo estava reagindo de maneira instável. As taxas oscilavam, a imunidade baixava mais do que o esperado, e o menino parecia não encontrar forças suficientes para reagir. Em uma das consultas, o médico foi direto com Mariana e Roberto. O estado psicológico do Lucas está afetando sua recuperação. Ele precisa de estabilidade, de paz. Se esse ambiente de conflito continuar, corremos o risco de complicações sérias. As palavras caíram como pedras. Mariana apertou as mãos com força, sentindo-se responsável por cada lágrima e cada oscilação nos batimentos do filho. Roberto, em silêncio, cerrava os punhos, engolindo a raiva que sentia de André. Para ele, a presença do outro homem era um veneno que estava adoecendo ainda mais o menino. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão radical. Chamou André para uma conversa fora do hospital. O encontro aconteceu em um café próximo, onde a tensão parecia ocupar cada canto do ambiente. Roberto não perdeu tempo. "Você precisa se afastar. O Lucas está sofrendo, e não dá para continuar assim. Eu já aceitei que você é o pai biológico, mas isso não te dá o direito de bagunçar a cabeça dele nesse momento. Ele precisa de tranquilidade, e só eu e a Mariana podemos dar isso a ele." André respirou fundo, contendo a vontade de explodir. "Você acha que eu vou abrir mão dele? Você acha que, depois de descobrir a verdade, eu vou simplesmente desaparecer? Roberto, eu não vou. Ele é meu filho. Ele tem o meu sangue. E se ele está vivo hoje, é porque eu fui o doador compatível. Você acha justo me afastar?" Roberto o encarou com fúria. "Eu acho justo proteger meu filho, porque é isso que ele é. Não interessa de onde veio o sangue. O que interessa é quem ficou ao lado dele a vida toda. Você quer aparecer agora como salvador. Mas não foi você que cuidou dele em cada febre, em cada queda, em cada noite de medo. Então sim, eu acho justo que você se afaste. Pelo bem dele." A discussão quase saiu do controle, mas André percebeu algo no olhar de Roberto. Não era apenas raiva, era desespero. Por mais que odiasse admitir, sabia que havia verdade naquelas palavras.
Lucas estava confuso demais e talvez sua presença naquele momento fosse realmente um peso. No hospital, Mariana lutava para manter algum tipo de equilíbrio. Passava noites acordada ao lado da cama do filho, tentando cantarolar músicas antigas, contando histórias, mas Lucas parecia distante. Às vezes virava o rosto e fingia dormir. Outras vezes chorava baixinho sem deixar que ela o abraçasse. Cada gesto de rejeição era como uma sentença para Mariana, que se via mergulhada em culpa e impotência. Em um dos dias mais críticos, Lucas sofreu uma queda brusca de pressão. Alarmes dispararam, médicos correram para o quarto e Mariana quase desmaiou ao ver o filho desacordado, cercado por tubos e enfermeiros. Roberto chegou minutos depois desesperado e precisou ser contido para não atrapalhar o procedimento. Após longas horas de tensão, o médico saiu com uma expressão grave. Ele está estável por agora, mas a situação é delicada. O corpo dele está reagindo, mas o emocional continua sendo um obstáculo. Ele precisa se sentir seguro, precisa acreditar que tem uma família sólida ao seu redor. Se continuarmos nesse ambiente de conflito, corremos o risco de perder essa batalha. Mariana caiu de joelhos no corredor, chorando sem controle. Roberto, tentando se manter firme, se aproximou, mas até mesmo ele parecia prestes a desmoronar. Foi então que, em meio ao desespero, Mariana tomou coragem para algo que vinha evitando. Foi até André e implorou: "Por favor, se você ama o Lucas de verdade, se você quer o bem dele, se afaste por enquanto. Eu sei que é cruel pedir isso, mas ele está muito frágil. Depois, quando ele se recuperar, você poderá se aproximar do jeito certo. Agora não. Agora ele precisa de paz." As palavras vieram entre soluços, mas eram sinceras. André ficou em silêncio, com os olhos marejados. Doía mais do que qualquer coisa aceitar aquilo, mas ele sabia que Mariana tinha razão. O amor que sentia pelo filho recém-descoberto não podia ser egoísta. Era hora de colocar a vida do menino acima do próprio desejo. Na manhã seguinte, André apareceu no hospital apenas para se despedir discretamente. Entrou no quarto, acariciou a testa de Lucas e sussurrou: "Eu vou me afastar por um tempo, filho. Mas não porque não me importo. Pelo contrário. É porque eu te amo e quero que você viva. Um dia, quando estiver pronto, eu vou estar aqui. Eu prometo." Lucas abriu os olhos devagar, surpreso. Não disse nada, mas uma lágrima escorreu por seu rosto. André se retirou em silêncio, deixando para trás um vazio que parecia impossível de preencher. Nos dias seguintes, o ambiente ficou mais calmo. Roberto e Mariana, apesar de ainda carregarem feridas profundas, se uniram em torno do filho. Decidiram, mesmo entre brigas silenciosas e olhares desconfiados, que nada importava mais do que salvar Lucas. Aos poucos, o menino começou a reagir. O corpo respondia melhor ao tratamento, e os médicos viam uma melhora gradual. Mariana se apegava a cada sorriso frágil, a cada palavra dita com mais força. Roberto permanecia ao lado, incansável, mesmo com a alma ainda dilacerada. Mas a paz era apenas aparente. Dentro de cada um deles, o peso da verdade ainda ardia. Mariana sabia que mais cedo ou mais tarde teria que enfrentar as consequências do passado. Roberto, mesmo reafirmando todos os dias o amor pelo filho, não conseguia afastar a sombra da traição. E Lucas, embora se recuperasse fisicamente, ainda carregava as dúvidas que o acompanhariam por muito tempo. O afastamento de André trouxe um alívio temporário, mas não encerrou o conflito. Pelo contrário, abriu espaço para uma nova pergunta que rondava a todos: o que aconteceria quando Lucas tivesse forças suficientes para decidir por si mesmo quem queria em sua vida? A resposta ainda estava distante, mas a sensação era clara. A calmaria era apenas o prelúdio de uma nova tempestade. Os dias seguintes foram um respiro frágil, mas carregados de silêncios que falavam mais alto do que qualquer palavra. Lucas mostrava sinais de melhora clínica, mas sua mente parecia presa em um labirinto de incertezas. Ele passava horas olhando para o teto, pensativo, como se buscasse respostas que ninguém ao redor tinha coragem de dar. Mariana tentava preencher os espaços com cuidados, histórias, músicas de quando ele era pequeno. Mas cada gesto de carinho era recebido com uma reserva que a feria profundamente. Lucas não a rejeitava totalmente, mas também não se entregava ao afeto como antes.
Era como se entre mãe e filho tivesse se erguido uma parede de vidro. Ela estava ali, mas inacessível. Roberto, por sua vez, mantinha uma dedicação quase obsessiva. Ele se agarrava ao papel de pai como se fosse sua última âncora. Cada vez que o filho chamava por ele, cada abraço que recebia, era como uma vitória contra a sombra de André. Mas no fundo, o medo o corroía. Sabia que aquele afastamento do outro homem não seria eterno. Numa madrugada silenciosa, Lucas chamou pelo pai. Roberto se aproximou, sentando-se na beira da cama. O menino, com a voz baixa, perguntou: "Você já pensou em ir embora por causa da mamãe?" A pergunta pegou Roberto de surpresa. Ele engoliu em seco, sentindo o coração apertar. "Por que você está me perguntando isso?" Lucas desviou o olhar. "Porque eu vejo você triste. Vejo você olhando para ela de um jeito diferente, como se não confiasse mais. Eu não queria que vocês se separassem por minha causa." Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram eternos. Depois acariciou o cabelo do menino e respondeu: "A gente está passando por um momento difícil, filho. Mas uma coisa você precisa saber. Nada disso é culpa sua, nada. E eu não vou te abandonar. Eu sou seu pai e vou estar ao seu lado, aconteça o que acontecer." Mas no fundo aquela pergunta plantou uma semente que já existia no coração dele. Roberto não conseguia mais olhar para Mariana sem sentir o gosto amargo da traição. Ele ainda a amava, talvez, mas confiava nela. Definitivamente não. Mariana percebia esse distanciamento. Roberto a evitava. Falava o mínimo necessário. E quando os olhos se cruzavam, havia sempre uma sombra de mágoa. Ela sabia que o casamento estava em ruínas, mas não tinha forças para lutar por ele agora. Toda sua energia estava voltada para Lucas. Ainda assim, as noites em claro eram preenchidas por um medo silencioso. E se, quando tudo terminasse, ela ficasse sozinha? Enquanto isso, Lucas não conseguia esquecer André. Mesmo afastado, as palavras dele ecoavam em sua mente. "Eu vou estar aqui quando você estiver pronto." O menino começou a sentir uma necessidade quase obsessiva de conhecer mais sobre aquele homem. Quem ele era de verdade? Como vivia? O que gostava? Que parte dele carregava em si? Em um impulso, pediu a Roberto que lhe trouxesse uma foto de André. O pedido caiu como uma bomba. Roberto, tentando conter a raiva, respondeu: "Para quê, Lucas? Ele não está aqui agora. O que importa é você se recuperar." Mas o menino insistiu: "Eu preciso ver. Preciso saber quem ele é. Não dá para fingir que não existe." Mariana tentou intervir, sugerindo que talvez não fosse o momento. Mas Lucas explodiu: "Vocês já mentiram para mim a vida toda. Agora querem continuar escondendo. Eu não sou mais criança, eu tenho o direito de saber." O quarto ficou em silêncio após o grito. Roberto saiu com os punhos cerrados e naquela noite quase não voltou. Mariana chorou escondida, percebendo que o abismo entre eles só aumentava. Foi nesse contexto que o inesperado aconteceu. André reapareceu sem aviso depois de alguns dias de ausência. Ele não suportava mais ficar longe, mesmo tendo prometido respeitar o pedido de Mariana. Apareceu no hospital discretamente, trazendo um envelope cheio de fotos antigas, lembranças de família, registros de sua vida. Quando Mariana o viu no corredor, quase caiu para trás. "Você não devia estar aqui", sussurrou nervosa. Mas André não recuou. "Eu preciso ver meu filho. Nem que seja só por alguns minutos. Eu trouxe algo para ele. Não quero atrapalhar, só quero que ele saiba quem eu sou." A contragosto e com medo de uma nova crise, Mariana permitiu. André entrou no quarto e encontrou Lucas desperto. O menino arregalou os olhos, surpreso, mas não demonstrou raiva. André se aproximou devagar, mostrando o envelope. "Eu sei que não deveria estar aqui, mas trouxe algumas coisas para você. Fotos da minha infância, da minha família, coisas que talvez você queira conhecer." Lucas pegou o envelope com mãos trêmulas. Ao ver as fotos, seus olhos se encheram de lágrimas. "Eu me pareço com você", disse, observando uma imagem de André adolescente. André sorriu entre lágrimas. "Sim, filho. Você tem muito de mim, mas também tem da sua mãe. E acredite, tem muito do Roberto também, mesmo sem ser de sangue." A frase pegou Lucas de surpresa. Ele olhou para o homem com uma mistura de confusão e respeito. André não estava tentando tirar o lugar de Roberto. Estava apenas mostrando que reconhecia o papel dele. Aquilo mexeu com o coração do menino.
mas a calma durou pouco. Roberto entrou no quarto no exato momento em que André entregava outra foto. O olhar dele era puro fogo. O que você está fazendo aqui? Eu não mandei você se afastar. O ambiente explodiu em segundos. Roberto avançou, arrancando o envelope das mãos de Lucas. Você não vai envenenar meu filho com suas histórias, gritou enquanto André tentava explicar. Eu só trouxe lembranças, nada mais. Lucas, desesperado, gritou, parem! Eu não aguento mais ver vocês brigando por mim. Eu só quero a verdade. Só quero saber quem eu sou. O grito foi tão forte que até os médicos correram para o quarto. Mariana tentava acalmar todos, mas o estrago já estava feito. Lucas chorava convulsivamente e os aparelhos ao redor começaram a apitar, denunciando o impacto emocional sobre seu corpo ainda fragilizado. Os médicos ordenaram que todos saíssem imediatamente. Mariana, Roberto e André ficaram no corredor, em silêncio, ouvindo os sons de dentro do quarto. Era como se cada apito fosse uma acusação contra eles. Naquela noite, os três entenderam que estavam em um ponto sem retorno. Lucas não era apenas um menino doente, precisando de cuidados. Era um adolescente em busca de identidade, dividido entre o amor de um pai de criação e a presença de um pai biológico. E no centro desse caos, Mariana carregava a culpa de ter criado uma ferida que talvez jamais cicatrizasse. O futuro da família estava suspenso, pendurado em um fio frágil, prestes a se romper. Naquela noite, depois do surto que abalou os batimentos de Lucas e quase o levou a uma nova crise grave, o silêncio no quarto era ensurdecedor. Mariana permanecia ao lado do filho, segurando sua mão com medo de soltá-la. Roberto não voltou para dentro. Permaneceu no corredor, debruçado sobre a parede, tentando controlar o ódio que sentia de André e, ao mesmo tempo, o desespero por ver o filho sofrer. André, em silêncio, já havia se retirado, mas deixou atrás de si um rastro de tensão que não seria fácil apagar. Lucas acordou na madrugada, os olhos cansados, a respiração pesada. Olhou para a mãe e disse em voz quase inaudível, eu não aguento mais. Vocês me sufocam. Eu só queria uma vida normal. Mariana chorou baixinho, acariciando seus cabelos. Eu sei, meu amor. Eu sei que errei, mas, por favor, não desista. Você é a minha vida. Na manhã seguinte, Lucas surpreendeu a todos. Pediu papel e caneta. Mariana estranhou, mas atendeu ao pedido. O menino começou a escrever uma carta, e cada palavra parecia sair de dentro dele como uma confissão. Mariana tentou espiar, mas ele não deixou. É minha, disse firme, guardando o papel debaixo do travesseiro. No fim do dia, Lucas fez algo inesperado. Pediu para conversar sozinho com os três, a mãe, Roberto e André. Os médicos autorizaram, mas recomendaram cautela. A tensão encheu o quarto quando todos se reuniram. Lucas, com a voz fraca, mas determinada, começou. Vocês estão destruindo a minha vida. Eu já tenho uma doença que quase me matou. E ainda tenho que carregar a briga de vocês. Eu não sou um prêmio. Não sou alguém para ser disputado. Eu sou só um garoto que quer viver, que quer ter paz. Se vocês me amam de verdade, vão parar agora. Vão deixar de lado o orgulho, a raiva, a dor. Porque se continuarem assim, eu não quero mais lutar. As palavras foram como facadas. Mariana desabou em lágrimas. Roberto fechou os olhos e sentiu o chão sumir sob os pés. E André, com a voz embargada, tentou dizer algo. Mas não conseguiu. Lucas continuou mais firme. Eu não posso escolher entre vocês. Porque eu amo o pai que me criou. E eu também quero conhecer o pai que descobri agora. E eu não vou abrir mão da minha mãe, mesmo que ela tenha errado. Vocês precisam aceitar que eu sou de todos vocês, ou eu não serei de ninguém. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas havia uma força nas palavras do menino que nenhum dos três poderia ignorar. Foi o momento em que cada um deles percebeu que, pela primeira vez, quem estava conduzindo aquela história não eram eles, mas Lucas. Roberto respirou fundo e disse, se é isso que você quer, eu vou respeitar. Eu não vou te fazer escolher, mas saiba que nada vai mudar o que sinto por você. Eu sou seu pai e vou estar sempre aqui. André, emocionado, completou. Eu também. Não quero tomar o lugar de ninguém. Só quero conquistar o meu espaço, se você permitir. Vou te dar tempo. O tempo que precisar. Mas não vou desistir de você. Mariana, soluçando, caiu de joelhos diante do filho. Eu sei que fui covarde.
que menti e que errei de todas as formas possíveis. Mas se você ainda puder me perdoar um dia, eu vou passar o resto da vida tentando merecer de novo sua confiança. Lucas fechou os olhos e deixou que as lágrimas corressem. Pela primeira vez em semanas, sentiu que tinha algum poder sobre a própria vida, que não era apenas uma peça no tabuleiro de um segredo revelado, mas, apesar daquela trégua momentânea, Roberto estava em conflito. Mais tarde, saiu para caminhar sozinho pela cidade. Os pensamentos martelavam. Poderia continuar casado com Mariana depois de tudo? Poderia olhar para ela todos os dias, sem lembrar da traição que quase destruiu sua família? Ou deveria seguir apenas como pai de Lucas, mas não mais como marido? Naquela noite, ao voltar para casa, Roberto encontrou Mariana acordada, esperando por ele. O silêncio foi cortado por uma frase dele, direta e fria. Quando o Lucas sair do hospital, a gente precisa conversar. Eu não sei mais se existe casamento entre nós. Mariana sentiu como se fosse despedaçada por dentro, mas não respondeu. Sabia que aquela sentença já era esperada. O medo dela agora não era mais perder Roberto como marido, mas perder a chance de manter a família unida pelo filho. Enquanto isso, Lucas, cada vez mais curioso sobre sua identidade, começou a pedir mais informações sobre a família de André. Queria saber nomes, lugares, histórias. Era como se tentasse juntar peças de um quebra-cabeça interno que precisava montar para entender quem realmente era. Mariana via tudo isso com angústia. A cada novo detalhe que o filho conhecia sobre André, sentia que um pedaço de sua ligação exclusiva com ele se perdia. Mas não ousava impedir. Sabia que era um direito do menino e que quanto mais tentasse controlar, mais o afastaria. Certo dia, Lucas surpreendeu ao pedir: "Eu quero sair do hospital por um dia. Quero ir até a casa do André. Quero ver como ele vive." Os médicos hesitaram, mas diante da melhora do quadro e do apelo emocional concordaram, desde que fosse algo rápido e controlado. Quando chegaram à casa de André, Lucas ficou em silêncio, observando cada detalhe. Fotos na parede, livros espalhados, um violão encostado no canto. "Você toca?" perguntou curioso. André sorriu. "Toco sim. Quer ouvir?" Ele pegou o violão e começou a tocar uma melodia suave. Lucas fechou os olhos e por um instante parecia em paz. Mariana observava, sentindo o coração apertar, enquanto Roberto, desconfortável, se mantinha distante, sem saber se aquilo era um avanço ou uma ameaça. Na volta ao hospital, Lucas disse apenas: "Foi bom. Eu quero conhecer mais." Aquele pedido foi o início de uma nova fase, mas também o prelúdio de uma escolha dolorosa que todos teriam que enfrentar. Porque por mais que o amor fosse dividido, por mais que Lucas tentasse unir os pedaços, a ferida aberta ainda sangrava. E ninguém sabia se algum dia cicatrizaria. O desejo de Lucas de conhecer mais sobre André crescia a cada dia. Era como se dentro dele tivesse se acendido uma chama que não podia ser apagada. Ele queria preencher as lacunas, entender suas origens, se olhar no espelho e saber de onde vinha cada traço, cada gesto. Mas, ao mesmo tempo, o peso daquela busca estava drenando suas forças. Os médicos começaram a notar sinais de recaída. Febres ocasionais, oscilações de pressão e uma fadiga maior do que o esperado. Mariana se desesperava. "Você precisa descansar, filho. Se esforçar demais agora pode colocar tudo a perder." Mas Lucas se mostrava irredutível. "Se eu não souber quem eu sou, não adianta nada estar vivo. Eu preciso disso." Roberto observava de longe, cada vez mais dividido entre proteger o filho e suportar a presença constante de André em suas vidas. O ciúme, a dor e a sensação de perda se misturavam. A cada vez que Lucas sorria diante de uma história do pai biológico, uma parte de Roberto morria por dentro. Foi em uma tarde chuvosa que o inevitável aconteceu. Lucas, cansado de discussões e segredos, tomou uma decisão drástica. Enquanto Mariana dormia na poltrona ao lado do leito e Roberto saía para tomar um café, ele escreveu uma carta curta, deixou sobre o travesseiro e simplesmente saiu do hospital. Ninguém percebeu até ser tarde demais. Quando Mariana acordou e viu a cama vazia, o coração dela quase parou. Gritou, chamou enfermeiros e em minutos o hospital inteiro estava em alerta. Roberto voltou correndo, desesperado, e encontrou a carta. As mãos tremiam quando abriu e leu.
Eu não quero mais ser a razão da briga de vocês. Preciso de tempo para pensar e encontrar meu lugar. Não me procurem. Eu volto quando estiver pronto. Lucas! O pânico tomou conta. Mariana chorava em prantos, quase sem ar. Roberto tentava manter a calma, mas a fúria o dominava. Isso é culpa sua, gritou para ela. Se não tivesse mentido desde o começo, nada disso teria acontecido. Mas não havia tempo para acusações. A prioridade era encontrar o menino. Chamaram a polícia, mas Roberto decidiu agir por conta própria. Ligou para André mesmo contra a própria vontade e avisou. O Lucas fugiu. Se ele for até você, me avise imediatamente. André ficou em choque. Meu Deus. Eu vou procurá-lo também. Ele não pode ficar sozinho nesse estado. Enquanto a noite avançava, a busca se tornava desesperada. Lucas, frágil e ainda debilitado, caminhava pelas ruas da cidade com a mochila pequena que havia preparado escondido. A chuva encharcava suas roupas, mas ele não parava. Sentia-se livre, pela primeira vez no meio de tanto caos, mas também assustado. Acabou indo parar em um parque afastado, onde costumava brincar quando criança. Sentou-se em um banco, tirou de dentro da mochila algumas das fotos que André havia lhe dado e começou a observá-las. Quem eu sou, afinal? Murmurava para si mesmo, as lágrimas se misturando à chuva. Foi lá que André o encontrou. O coração quase saiu pela boca ao ver o menino encolhido no banco, tremendo de frio. Correu até ele, tirou o casaco e o cobriu. Lucas, meu filho, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Você pode morrer assim. Lucas o olhou com olhos marejados. Eu não aguentava mais, André. Eu não sei quem eu sou. Vocês só brigam, me sufocam. Eu precisava fugir. André o abraçou com força, tentando transmitir segurança. Eu sei que está confuso. Eu também estou. Mas não é assim que vamos resolver. Você não está sozinho, nunca vai estar. Vem comigo, vamos voltar. Mas Lucas balançou a cabeça. E se eu não quiser voltar? E se eu quiser começar uma vida nova, só eu e você? A pergunta pegou André de surpresa. Ele sentiu o coração acelerar, a tentação de dizer sim queimando em sua boca. Mas sabia que seria egoísmo. Lucas, você precisa de tratamento. Precisa da sua mãe, precisa do Roberto. Precisa de todos nós. Eu não posso ser seu único porto seguro. Eu quero estar na sua vida, mas você não pode cortar os outros. Eles também te amam. Nesse instante, Roberto apareceu ofegante com os olhos em chamas. Tinha rastreado os passos de André e o seguiu até o parque. Quando viu a cena, o filho nos braços do rival, a explosão foi inevitável. Solta ele. Gritou avançando. Você não vai levar meu filho embora de mim. Lucas, desesperado, tentou intervir. Pai, não. Não é isso. Mas Roberto não ouvia. Partiu para cima de André, empurrando-o com violência. Os dois caíram na lama, rolando em uma luta carregada de anos de rancor condensados em segundos. Você destruiu a minha vida. Gritava Roberto. Eu só quero o meu filho. Retrucava André, tentando se defender. Lucas, chorando, tentava separá-los, mas sua fraqueza não permitia. O esforço físico o fez perder o equilíbrio. Caiu de joelhos, tossindo forte, sentindo o peito arder. Foi então que ambos pararam. Ao verem o menino quase desmaiando, correram até ele em desespero. Roberto o segurou nos braços, enquanto André tentava ajudá-lo a respirar. Mariana chegou logo depois, guiada pelos policiais, e caiu em prantos ao ver a cena. Ele precisa voltar para o hospital agora, gritou um dos oficiais. Uma ambulância foi chamada, e em minutos Lucas foi levado às pressas. No caminho, ainda consciente, ele segurou a mão dos dois homens e murmurou. Eu não quero que vocês briguem mais. Eu preciso de vocês, dos dois. As palavras ecoaram como uma última súplica, antes de fechar os olhos e perder os sentidos. O hospital se transformou novamente em palco de desespero. Médicos correram contra o tempo para estabilizá-lo. Mariana se ajoelhou no corredor rezando, prometendo que jamais esconderia a verdade de novo, implorando por mais uma chance. Roberto, em silêncio, chorava escondido, enquanto André caminhava de um lado para o outro impotente, com as mãos tremendo. A vida de Lucas agora estava por um fio, e diante da possibilidade de perdê-lo, todas as brigas, todas as culpas, todas as mágoas se tornaram pequenas. Só havia um desejo unânime, que ele sobrevivesse. A madrugada avançava lentamente no hospital.
Cada segundo parecia uma eternidade para Mariana, Roberto e André. O coração de Lucas oscilava entre batidas frágeis e alarmes insistentes. Médicos e enfermeiros corriam de um lado para o outro, e a sala de espera tornou-se um tribunal silencioso, onde cada olhar carregava acusações e arrependimentos. Mariana estava destruída. Sentia-se culpada não apenas pelo passado, mas também por cada lágrima que via nos olhos do filho. Roberto, por sua vez, lutava contra a raiva e o amor em conflito dentro dele. André, inquieto, tentava manter a esperança, mas a cada instante a possibilidade da perda parecia mais real. Horas depois, o médico surgiu com um semblante grave. A situação é delicada. O organismo dele está rejeitando parte do tratamento. Precisamos tentar uma nova estratégia. O transplante funcionou, mas a instabilidade emocional dele está agravando o quadro. Ele precisa de paz, precisa de estabilidade. O corpo reage ao coração, e neste momento, o coração dele está em guerra. As palavras caíram como um peso insuportável. Era como se a vida de Lucas dependesse diretamente da reconciliação dos três. Mariana se levantou, com lágrimas escorrendo. Então vamos parar com essa guerra agora. Eu não me importo mais com nada além do meu filho. Se for preciso me humilhar, pedir perdão todos os dias, eu farei. Mas ele não vai morrer por minha causa. Roberto, com a voz embargada, completou. Eu também. Eu não consigo imaginar a vida sem ele. Eu sei que nunca mais vou olhar para você, Mariana, sem lembrar do que aconteceu. Mas isso não importa agora. Se for para salvar o Lucas, eu engulo meu orgulho. André, emocionado, disse, eu não vim para roubar nada nem ninguém. Só quero que ele viva, que ele saiba que tem 2 pais que o amam. Se vocês me permitirem, eu prometo que vou respeitar o espaço de vocês. Naquele instante, pela primeira vez, o silêncio não foi de rancor, mas de entendimento. Os 3 perceberam que só havia uma escolha possível: unir forças por Lucas. Quando entraram no quarto, o menino estava fraco, ligado a tubos e monitores, mas abriu os olhos ao ver os 3 juntos. Uma lágrima escorreu em sua face. Vocês não brigaram mais? Mariana segurou sua mão. Não, meu amor. Nunca mais. Nós prometemos aqui diante de você. Roberto e André se aproximaram, um de cada lado, e colocaram as mãos sobre a dele. Nós estamos aqui juntos. E sempre estaremos, disse Roberto. Você não vai precisar escolher. Nunca, completou André. Foi como se um peso imenso fosse retirado do peito de Lucas. Ele sorriu, fraco, mas verdadeiro. Então eu posso descansar agora, porque eu sei que não vou estar sozinho. Os dias seguintes foram de recuperação lenta, mas constante. A presença dos 3, agora unidos, transformou o ambiente. Lucas reagia melhor ao tratamento, ganhava cor no rosto e até arriscava algumas piadas. Os médicos ficaram surpresos com a melhora, mas sabiam que não era apenas a medicina agindo, era o amor, finalmente sem barreiras, que curava. Roberto, apesar da decisão de se afastar de Mariana como marido, manteve-se ao lado dela como parceiro na missão de cuidar do filho. O casamento talvez estivesse acabado, mas a família havia encontrado um novo jeito de existir. André, por sua vez, começou a visitar com frequência, sem cobranças, sem pressa, apenas construindo passo a passo uma relação com o filho que nunca teve. E Lucas, cada vez mais, abraçava essa nova realidade. Um dia, já em casa, depois da alta hospitalar, Lucas reuniu os 3 na sala e disse: Eu quero que saibam de uma coisa. Eu não sou metade de ninguém. Eu sou inteiro. Eu sou filho de todos vocês, e é isso que me faz forte. As palavras encheram o ambiente de emoção. Mariana chorou, Roberto o abraçou com força, André sorriu em silêncio, sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar. O tempo passou. As feridas não se fecharam de um dia para o outro. Ainda havia mágoas, dores e lembranças difíceis, mas acima de tudo havia algo maior. A certeza de que o amor por Lucas era mais forte do que qualquer segredo, traição ou orgulho, e foi assim que aquela família, antes despedaçada, encontrou uma nova forma de viver, não como antes, não perfeita, mas real, humana, feita de perdão e aprendizado. No fim, o segredo que quase destruiu tudo se transformou no elo que os manteve vivos. E a história de Lucas, Mariana, Roberto e André não era mais sobre traição, nem sobre culpa. Era sobre um menino que, mesmo doente,
Ensinou aos adultos a lição mais importante de todas: que o amor verdadeiro não divide, ele soma. E agora eu pergunto a você que acompanhou essa história até aqui: o que faria no lugar de Mariana, de Roberto ou de André? Você seria capaz de perdoar? Você escolheria lutar pelo amor ou pelo orgulho? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o like. Sua opinião é muito importante, porque histórias como essa nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas e sobre o valor da verdade e do perdão.